Um ótimo dia a todos e a todas. Venho falar de um tema que está muito na ordem do dia, infelizmente, o tema das doenças, mas claro, enquanto psicólogo interessa-me um pouco percebê-las do ponto de vista psicológico também. Do que é que estamos a falar? Bom, a medicina clássica distingue doença de dolência. Uma coisa é a doença física, fisiológica, é a perturbação do corpo, que produz por vezes dor, que produz perda de energia, cansaço, múltiplos sintomas possíveis. Outra coisa é a dolência, que é, digamos, o modo como reagimos à doença, é o modo como processamos o assunto, como pensamos sobre ele, é o modo como temos uma resposta mais ou menos intensa, emocional, face à doença. Claro, estamos a falar de Covid e não só, a doença acompanha a humanidade há muito tempo, continua a acompanhar, como é mais que evidente hoje em dia, e interessa-me, portanto, sobretudo, falar um pouco da dolência, embora seja verdade que há uma constante interação entre o nosso mundo mental, emocional e as doenças, e também, embora também seja verdade, que podemos influenciar muito a saúde corporal a partir do nosso comportamento, mas também das nossas imagens do mundo, que tem a ver com a maneira como nos vemos a nós mesmos corporalmente, como nos relacionamos com o corpo. Mas falemos um pouco da dolência, falemos da reação à doença. O nosso corpo tende a assustar-se quando há sintomas de doença. E, ao mesmo tempo, psicologicamente falando, quando o nosso cérebro detecta sinais de perigo, neste caso sintomas, ou por vezes apenas a informação que estamos doentes, tende a produzir imediatamente uma resposta de alerta geral, a que chamamos a resposta de stress. E essa resposta aumenta a nossa tensão e aumenta a tensão corporal em geral, dificultando lidar, por exemplo, com a dor física, e já mencionei isto em considerações anteriores, digamos, mas, por outro lado, a reação de stress pode até ser útil, por exemplo, em termos imunológicos, a nível imediato, para reagir a doenças, mas quando se prolonga e se torna um stress crónico, pode abater as imunidades. Isto é conhecido há muito, também já referi antes. No entanto, há aqui outras subtilezas. O nosso corpo reage desta maneira, reage de certo modo com medo, reage com pânico até. E quando acompanhamos psicologicamente esta reação, identificando-nos com o corpo e com a resposta corporal, e considerando que nós somos o corpo, conforme é largamente apregoado pelo ponto de vista mais ou menos dominante na ciência normalizada atual, nesse caso, se o nosso corpo está doente, nós estamos doentes. Se o nosso corpo está em perigo, nós estamos em perigo. A tendência é para termos uma reação muitíssimo mais intensa. Ao contrário, por exemplo, de uma mestra budista de que me falou uma amiga há algum tempo atrás, que era quem confortava as pessoas à sua volta, apesar de ser ela que estava no seu próprio leito de morte, mesmo dias antes de falecer. Acontece que nós podemos fazer escolhas em relação a tudo isto. Há um estudo muito interessante, publicado salvo erro em 2004, algo assim, num Handbook of Religion and Health, que evidencia uma série enorme de investigações feitas que mostram que, de modo geral, as pessoas religiosas ou que têm uma prática espiritual de algum tipo, mesmo que não codificada, e não estamos a falar, claro, das pessoas fanáticas, estamos a falar das pessoas em geral, tendem a lidar melhor com as doenças e com múltiplos sofrimentos na vida, tendem a ser mais resilientes, etc. Talvez porque justamente este tipo de abordagens religiosas e outras lhes transmitem pelo menos a esperança ou a ideia e às vezes vivências concretas de que talvez mente, consciência e corpo não sejam bem a mesma coisa e talvez nós possamos subsistir para além do nosso corpo e do perigo corporal. Isto é confortante para muitas pessoas, claro. Mas para além disso, quando o nosso corpo tem dor, tem sofrimento, e quando nós sofremos por considerar que estamos em perigo, o grau de identificação com o corpo e também com as nossas emoções não ajuda mesmo nada. Nesse sentido, é muito útil sermos capazes de tomar um distanciamento e de nos desidentificarmos, precisamente, é um antigo termo muito útil do ponto de vista psicológico, desidentificarmos do corpo
desidentificar-nos das emoções para podermos gerir melhor o que está a passar-se. É aí também que algumas pessoas toleram muito melhor o sofrimento físico quando percebem que este sofrimento tem um sentido e este sentido aponta para algo que as transcende. Talvez não só em termos metafísicos, chamemos, mas em termos de valores. Algo que merece o nosso esforço, o nosso sacrifício, algo que faz com que valha a pena estarmos vivos. Tudo isto ajuda. Por outro lado, claro que podemos gerir melhor as doenças a partir da nossa mente e da nossa consciência, tomando uma certa distância para percebermos o que podemos ou não fazer. Identificarmos com pensamentos derrotistas, pensarmos que estamos tramados, que isto está a correr mal, etc., não ajuda mesmo nada. E aí, mais do que termos que ter uma crença quase tola, por vezes, de que vamos ficar sempre bem, vamos sempre melhorar, que não há problema nenhum, importa darmos uma boa luta. Importa percebermos que as nossas hipóteses melhoram sempre quando encaramos as coisas e quando fazemos o nosso melhor para lidar com a nossa saúde corporal e para afirmá-la. E aí sim, mais do que pensar em doença, mesmo que estejamos doentes, é muito importante pensar em saúde e em bem-estar e em sair da situação em que estamos o melhor possível. Num contexto atual, em que se fala em Covid, infecções e tudo isso, aplica-se exatamente a mesma coisa. Vamos conservar a nossa dignidade interior, vamos fazer a nossa parte o melhor possível, vamos pensar em saúde e não em doença, vamos afirmar a nossa saúde o mais possível, e mesmo que o corpo esteja doente, vamos afirmar a saúde mental, vamos distanciar-nos, quando houver dor, vamos relaxar perante ela, vamos distanciar-nos também face às emoções, perceber que são temporárias, são uma resposta tendente a acompanhar o alerta corporal, o receio do corpo, e vamos conservar-nos humanos, afirmando a humanidade para lá disto tudo. É algo que muito ajuda. Em termos gerais, eu diria que a doença também nos testa, também nos põe à prova e também é uma ocasião, por vezes, de crescimento, de afirmação do que temos no nosso melhor. É realmente uma ocasião em que podemos ser solidários uns com os outros. É aquele momento em que, por vezes, os amigos acorrem, quando são amigos a sério, claro, para socorrer os amigos. E também é uma ocasião em que, felizmente, muitos seres humanos percebem que todos os humanos, toda a humanidade e até todo o reino natural, são amigos e merecem que vamos em socorro deles na medida do possível, para além de irmos em socorro de nós mesmos. E esta é a ideia que eu queria deixar aqui por hoje. Como sempre, como eu costumo sempre dizer, se gostarem, comentem, partilhem, subscrevam o canal. Até breve.